Olha aqui, estamos aqui de novo nesta sexta-feira, 3 de maio de 2024, dia da liberdade de imprensa. É um dia bom para a gente fazer um comentário, né? Eu vou comentar aqui o secretário de imprensa do governo Lula dizendo que o presidente não feriu nenhuma lei eleitoral que proíbe antecipação de campanha. Ele é um grande jurista. Paulo Pimenta, né? Pimenta nos olhos dos outros, não é isso? Bom, meus amigos, temos também a informação de que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp na contramão de grandes cidades do mundo, cidades ricas, né, que voltaram atrás na privatização. E, por fim, o comandante da Marinha demonstra a ignorância e o racismo desta arma. Pois é. Quero agradecer a você que me acompanha, a você que me prestigia, a você que me dá força, que sabe que eu não sou imparcial, não. Eu tenho lado, o meu lado, o seu lado, o lado daqueles que pagam a conta dos piqueniques da casta jurídica e governamental, desgovernamental, e vai para Londres e para Madrid aprender com monarquias europeias como é que deve ser o nosso voto republicano. O Brasil é uma república, dizendo que está mais para a ré privada, né? Pois o meu companheiro Francisco Leali, do Estadão, publicou uma reportagem muito interessante hoje, dizendo que o ministro de Lula adere ao bordão bolsonarista e prega o direito de violar a lei em público. O deputado gaúcho e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, é o dono da voz do governo petista, segundo Leali. Sob sua batuta está todo o aparato estatal para divulgar os atos da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em outras palavras, Pimenta controla o que o governo deve alardear ou ignorar. No último 1º de maio, a máquina sob seu comando foi usada para divulgar o discurso do chefe Lula, pedindo voto para o candidato do PSOL, que é o candidato do PT, à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Meus amigos, e ele disse que está tudo certo, viu? Que não feriu lei nenhuma, então, mas não deixou de levar uma bronca, né? Uma bronca do Lula, né? Mas antes de falar da bronca do Lula, eu quero te contar aqui um parágrafo magnífico do editorial do Estadão de hoje, A Imagem do Fracasso. Aquela linhazinha que eu sempre, quando cito um artigo, um editorial, às vezes, eu sempre não, mas às vezes eu gosto de citar essa linha, né? O redator escreveu aqui: foto de Lula diante de uns gatos pingados em pleno 1º de maio revela que a agenda do PT é vazia, como aquela plateia, e que o presidente não tem conexão com os trabalhadores do século XXI. Aí tem um parágrafo, né, que eu tirei aqui para transmitir a você, com a sua devida licença, que diz o seguinte, eu vou pedir licença também para ler. Não se sabe qual foi a estratégia de comunicação do governo para a celebração do Dia do Trabalho, um marco importante para a construção da persona pública de Lula, por razões óbvias. O fato é que, por mais brilhante que essa estratégia tivesse sido, e ainda por cima, contando com recursos dos contribuintes por meio da Lei Rouanet, de patrocínio da Petrobras e de filmagem da estatal Empresa Brasileira de Comunicações, EBC, o ato não poderia ser diferente do fiasco que foi por uma razão fundamental. O Brasil é governado por um presidente que não viu o tempo passar. Meus amigos editoriais, está certo. Josias de Souza, do UOL, jornal da Folha, né, concorrente do Estadão, escreveu na sua coluna lá no UOL: a caça aos culpados seria interrompida, porque o Lula anda caçando culpado. Ele nunca é culpado, né? E aqui o culpado óbvio é o Paulo Pimenta, por isso que ele vem com essa defesa prévia, né, que eu já lhe falei, né?
seria interrompida se Lula concedesse uma audiência a seu espelho. O encontro com o espelho pode ser uma experiência cruel. A imagem refletida é de uma franqueza inescapável. Revela sem atenuantes todas as ofensas do tempo. Rugas, cabelos brancos, calva, flacidez política. Se a conversa for franca, a imagem do Lula refletida no espelho dirá a Lula que ele já não é o mesmo. Lula pode não ter visto sobre o novo mundo do trabalho, mas os trabalhadores têm memória. Sabe o que me lembrou? Aliás, o Paulo Pimenta, o Lula, toda essa turma me lembra. A anta de tênis do Pasquim. Lembra da anta de tênis do Pasquim? Pois é isso aí. Flávio Tavares, brilhante jornalista, que está longe de ser anta e não usa mais tênis, escreveu um artigo magnífico na página 2 do Estadão. Hoje não tem mais página 2, porque é tudo aqui no meio de comunicação eletrônico, né? De qualquer maneira, as datas que se renovam ou não. O artigo ele diz assim: já não vemos grandes concentrações de trabalhadores no dia do trabalho, dando a aparência de que tudo está resolvido e vivemos no paraíso terrenal. Há uma espécie de desmobilização popular. Arrisco um palpite, que nem sequer lei, nem sequer sei que seja certo. Quem trabalha já não crê na necessidade de reivindicar, pois o atual presidente é um antigo operário, mesmo atuando como qualquer burocrata que basicamente busca aparentar o que não é. Flávio, estou aqui batendo palma para você, querido Flávio. Sempre escreveu magnificamente o Flávio, hein? O Flávio foi trocado pelo embaixador americano, né? Lembra? No tempo da ditadura. Bom, meus amigos, você disse, mas você não vai falar hoje do piquenique de luxo na Europa? Ah, vou! O piquenique de luxo do Supremo, cúpula jurídica e figuras de relevo do desgoverno Lula-Lira para discutir nosso sistema eleitoral republicano. Republicano, privado, com monarquias constitucionais ainda não acabou. Está marcado mais um converscote agora em Madrid, capital do Reino da Espanha, domingo, ao qual Dias Toffoli, que seria o coordenador do encontro, já avisou que não vai participar. Será que caiu em si? Será que tem medo da repercussão? Será que ele que vive pedindo perdão ao Lula vai estar perdendo também o estímulo de pedir perdão ao Lula? Eu sei lá, né? O certo é que ele não vai, mas Gilmar Mendes vai. E Gilmar Mendes avisou. O Gilmar Mendes disse nessa sexta-feira, 3, em Madrid, na Espanha, que quem convida costuma pagar as viagens para eventos e que, apesar da presença dos integrantes do tribunal pela segunda semana seguida na Europa, os magistrados seguem trabalhando. Posso falar por mim. Eles pagam, eu vou trabalhar. Agora, como é tudo sigiloso, ninguém sabe que trabalho é esse, né? Pode ser um trabalho, por exemplo, no terreiro de mãe menininha, um trabalho de macumba, né? Bom, Thales Faria, colunista da UOL News, comentou a grande notícia desta semana, que é a tragédia terrível na Porto Alegre, onde mora o meu amigo Flávio Tavares. Eu estou preocupadíssimo com a situação dele, da Patrícia, a mulher dele, lá em Porto Alegre. Espero que ele esteja bem. Pois o Thales Faria diz com muita propriedade uma coisa que eu vivo dizendo aqui, que eu vivia dizendo nos meus tempos de jornal e de rádio e TV, né? Que é o seguinte: embora seja resultado de eventos climáticos extremos, a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul foi agravada pela irresponsabilidade dos governantes ao longo dos anos. Meus amigos, há nesse problema climático que era esperado, mas em um estado sem a menor capacidade de investimento. Todos os edifícios públicos estão deteriorados, a barragem se rompe, tudo isso por falta de gestão. O país e o mundo estão passando por um problema climático sério, mas por trás disso existe uma tremenda crise de responsabilidade dos governantes. Estou com ele, não abre, sempre falei isso. Quando falava da Serra lá no Rio, né, da região serrana do Rio, quando falava dessas tragédias. Este escriba concorda
ao longo de 50 anos de ofício com isso aí. Os temporais históricos de agora deixam, segundo a Defesa Civil, 38 mortos, 36 feridos, 60 desapareceram, ou seja, vai aparecer um número de mortes bem maior lá no Rio Grande. A Câmara de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp na contramão do resto do mundo, incluindo cidades onde o serviço foi privatizado. Tarcísio de Freitas pertence à vanguarda do atraso. Lembra do... Pois é, então. Bom, meus amigos, uma notícia trágica sobre as nossas Forças Armadas. O comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, voltou à carga contra a inscrição do marinheiro João Cândido, o almirante negro, no livro dos Heróis da Pátria, e negou que a resistência da Armada à homenagem seja discriminatória ou racista. É racista, discriminatória e ignorante. Esse almirante aqui não conhece nada de história. Depois eu vou contar um pouquinho da história para ele, tá? Quem reconheceu a prática do açoite, a praças, até o início do século foi a Marinha. Aí ele definiu como condenável. É uma prática condenável, né, almirante? Sei. Mas disse que isso não justifica a tomada de 4 navios da Marinha e os saques ao Rio de Janeiro, então capital federal. A chibata é tudo normal, né, almirante? Pois eu vou lhe contar mais, almirante ignorante, racista, desconhecedor da história. O seu colega militar, Hermes da Fonseca, presidente da República, promoveu, condecorou e recebeu em jantar o comandante da Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, onde João Cândido estava preso e sobreviveu, mas como outro, todos os outros morreram, porque o comandante foi comemorar o Natal em casa e levou a chave e eles morreram asfixiados. E o João Cândido, que era um touro, sobreviveu. Meus amigos, o capitão de mar e guerra, Marques da Rocha, foi promovido por Hermes da Fonseca e agora deve ser celebrado pela Marinha, quando se nega a João Cândido o título de almirante negro que ele merece, a Marinha reconhece o capitão Marques da Costa como um grande herói da Marinha brasileira, o rei da chibatada, o rei da prisão sem ar, o rei da asfixia. Hoje a Marinha confirma ser racista e ignorante em história. Eu, como não sou ignorante em história e sei que você não é, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.